Vou falar uma história, uma outra história minha para vocês. Nós morávamos numa casa de farinha, do lado tinha uma casa e tinha casa de farinha. O meu pai era caseiro de um fazendeiro lá no Curralinho, que na época era município de Nova Cruz. Pois é. E nessa casa só tinha mata, era a única casa que tinha, era muita terra que esse fazendeiro tinha e não tinha casa nenhuma, só tinha a única casa, era essa que a gente morava e a casa de farinha. Então, o que fazia esse fazendeiro? O meu pai trabalhava pela metade na terra dele e ele dava casa para nós morar. Então, meu pai plantava. Nós plantava, eu fui também, botava umas botas, sabe aquelas botas que você anda na lama? Aquelas botas de plástico. O meu pai comprou uma daquela para mim e eu ia plantar arroz dentro da água, né, gente? Eu acho que vocês sabem que o arroz dá na água. E a gente plantava e meu pai, no tempo, colhia o arroz e ele dava a parte do meu pai e pegava a parte dele, né? Inclusive, com a maniva era a mesma coisa, a gente plantava maniva, depois colhia a mandioca, meu pai fazia farinha, tipo assim, 10 sacos de farinha. Então meu pai ficava com 5 sacos e o patrão ficava com outros 5 sacos, né? Então, e no tempo, meu pai tinha um cavalo. Esse cavalo era muito mansinho, que eu tinha 5 anos de idade. Quase 6 anos, mais ou menos assim. Aí meu pai chegou com o cavalo, foi lá pro quintal e eu pedi para montar no cavalo. E meu pai falou assim, minha filha, esse cavalo não sei não, você pode cair. Aí eu falei assim, não, eu quero montar. Eu montei no cavalo, aí meu pai puxou assim a corda um pouquinho, ele foi andando e o cavalo deu uma popa. Ele pulou e eu caí no chão. Quando eu caí no chão, o meu pai falou assim, minha filha, você quer montar de novo? Aí eu falei, pai, eu quero sim. Montei no cavalo, até hoje eu monto de cavalo. Eu sou fã de dar uma cavacada, adoro cavacar de cavalo. Então, minha gente, aí meu pai, quando era final de semana, pegava essa farinha e esse arroz que ele pegava parte dele e ia para Nova Cruz. Ele cavacava com esse cavalo 10 quilômetros até chegar na feira de Nova Cruz para vender esses cereais para poder fazer a compra para a gente passar o mês, né? Aí quando ele chegava, eu ia dar banho no cavalo. Tinha um rio bem pertinho de casa, eu montava e eu ia dar o banho no cavalo. Dava o banho, cortava o capim, dava para ele. Aí, gente, eu aprendi a fazer a farinha, né? Eu raspava a mandioca. Depois da mandioca raspada, tinha assim uma máquina. A gente ia botando, ia moendo aquela mandioca toda raspada. A mandioca já tinha que estar toda raspada, a gente botava ali naquela máquina e saía aquela massa, né? Como se fosse massa de pizza. Saía aquela massa assim, bem liguenta, que é uma massa assim bem bonita, né? Aí a gente eu pegava aquela massa, botava na prensa. A prensa, ela tinha uns rolos assim de pau, a gente botava o pau assim dentro e a gente começava a torcer até espremer a prensa. A prensa, ela tinha assim uma espalha de coco. A gente botava assim a espalha de coco e fechava a espalha de coco, como se fosse fazer uma pamonha. É assim a prensa de farinha. Então a gente pegava era um cepo, botava em cima daquela massa que já estava fechada com a espalha de coco e a gente começava a imprensava. De 10 em 10 minutos a gente dava uma prensa, apertando com aquele pau, girando, né? Até a massa tá pronta. Quando a massa estava bem pronta, bem sequinha,
A gente pegava, tinha um coxo assim, a gente sentava, pegava uma peneira, botava a massa ali e começava a peneirar. Peneirava, ficava tudo bem peneiradinha, fininha. Aí a gente botava no forno. E quando botava no forno, eu tinha um rodo pequenininho, eu era criança, né? Tinha um rodo pequenininho, eu começava a mexer na casa, no forno, mexia a farinha e mexia para lá, mexia para cá, e a farinha saía, a farinha branquinha, e assim eu aprendi a fazer farinha. Minha gente, eu fui criada na agricultura. Eu fui criada fazendo plantios de arroz, de milho, de feijão, cultivando a terra junto com meu pai. E hoje em dia eu sei como cultiva uma terra, como se planta, como se dá o que você planta, como você colhe. Tem o tempo que você planta, tem o tempo para colher. E eu fui criada nessa agricultura. E até hoje eu não esqueci a minha origem, né? Infelizmente, graças a Deus, tive a oportunidade de chegar aqui em Monique, moro aqui hoje, mas eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa da agricultura. Foi uma coisa que jamais eu vou esquecer nunca na minha vida. Hoje, se eu tiver de fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Porque é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu adoro é fazer farinha. E também fazia o beiju da mandioca mole para a Semana Santa, né? No tempo da Semana Santa, a gente fazia aqueles beiju grandes assim, no coco, né? Primeiro você bota a mandioca na água, ela fica uns dias ali na água até ela amolecer. Quando ela amolece, você faz o mesmo processo que você faz a farinha, né? Para fazer o beiju de mandioca mole. O beiju de mandioca mole é muito interessante, né? A gente fazia também a tapioca da goma, tirava a goma da farinha, da massa da farinha, para fazer a tapioca. A tapioca era uma coisa assim tão... Minha mãe fazia uma tapioca tão gostosa, assim no coco, que olha, gente, que é muito difícil eu esquecer. As tapiocas, os beiju de mandioca mole, as farinhas, as mandioca que a gente raspou, tudo que a gente fez ali naquela casa de farinha, foi uma coisa assim espetacular. Estou no ar com mais um vídeo para vocês. Se vocês gostar do meu vídeo, dê um like, se inscreva no canal, que a Lurdinha de Taboca vai ficar feliz com vocês. Beijo, meus amores!